O objetivo é ver, ouvir e abraçar os membros. É um objetivo que visa constatar as condições das igrejas, encorajá-los para que possamos ter uma estrutura administrativa, uma igreja unida no propósito. Em 2021, eu fiz um compromisso com Deus que Ele me ajudasse, né, a estar comigo durante essa jornada administrativa e que também me ajudasse, me permitisse que eu visitasse todas as localidades onde a Igreja do Sétimo Dia está implantada, principalmente os municípios. Então, visitar as igrejas, visitar as localidades é um compromisso que eu tenho com Deus. Que os membros não olhem os seus dirigentes de longe, não ouçam somente falar dos seus dirigentes. É bom sempre estar próximo e então quebrar essa barreira, esse fosso, né? Ouvir falar dos municípios é uma coisa. Agora, ouvir os membros a falarem consigo e abraçá-lo dá um outro sabor, né? Um outro tempero. E é isso que nos levou a realizar essa viagem, essa última viagem, associadas às outras viagens que nós já fizemos em Malange, no Kwanza Norte, no Uige, e brevemente nós estaremos no Zaire e também em Cabinda. As dificuldades são várias. Uma delas é a longa distância. A outra dificuldade é caminhar à noite. Você chega à madrugada no hotel e no dia seguinte terem que sair muito cedo, mas você sai com a expectativa de encontrar uma igreja, de encontrar irmãos. E do outro lado também irmãos céticos, né? Que puxam e dizem, não adianta ir, é tão distante. Por exemplo, essa última viagem saímos de Luanda com destino a Kazombo. E nós fizemos o itinerário com o presidente da Missão Leste Angola, o pastor Donaldo, e ele me apresentou a rota e ele perguntou-me se estava bem, podemos chegar a Kazombo. Eu disse, sim, esse é o objetivo, vamos a Kazombo. E então, o que eu não sabia é que os irmãos que tiveram acesso à rota que nós faríamos, também desdenharam. Disseram, não seria possível sair daqui de Luanda para ir até Kazombo. Pela graça de Deus, todas as dificuldades foram ultrapassadas e concluímos a viagem. A recepção foi um acolhimento de alegria, um acolhimento de felicidade, né? É uma mistura de sentimento, né? De um lado é o pastor que está a chegar, que nunca chegou naquela localidade, e do outro lado são os membros que também receberam seus dirigentes, e então era uma mistura de sentimentos de alegria e era uma explosão imensa. Nós tínhamos que deixar o carro mais distante, tínhamos que parar mais distante e entrarmos para o bairro ou para a localidade, marchando, cantando. E aqui ressalto o momento que nós chegamos numa localidade chamada Samba. E não só, né? Podia falar aqui do Kwango, mas eu tenho aqui me veio na memória Samba. Quando lá nós chegamos, nós nos encontramos irmãos e irmãs jovens e também irmãs em estado de mãe, marchando. E então nós imobilizamos o nosso carro e eu tinha que descer e tinha que correr com elas, marchar com elas. E isso é impressionante, você vê como é que elas ficam felizes. E isso parecia um combustível, né?
uma espécie de um combustível também para nós, para podermos continuar, prosseguir com a nossa viagem. Foi algo emocionante, muito bom, algo formidável. Uma igreja viva, uma igreja que precisa dos seus dirigentes, uma igreja que esteve carente dos seus dirigentes máximos. Então, foi um ambiente de extrema importância, de extrema alegria e, como eu disse, de uma mistura de sentimento. Tudo somente que convergiu na alegria e felicidade de ambas as partes. Nós temos um crescimento exponencial de membros, um recurso humano elevado na nossa união, mas nós não temos condições de habitabilidade para o Senhor, de habitabilidade do próprio membro para a adoração. Nós não temos condições adequadas para adorar o Senhor. As condições que nós constatamos, aliás, pode-se ver aqui ao redor de Luanda, né, são em algum momento precárias. Por exemplo, nós saímos de Luanda com uma paragem em Malange, nós, a começar não paramos em Xandele, mas nós paramos no Chamuteba, a começar por ali. Nossas igrejas não têm condições chamativas para adoração. Então nós encontramos uma igreja que carece de apoio de todos nós, que carece de apoio de quem dirige, de mim, em primeiro lugar. Somente eu não consigo fazer nada. Aqui carece de unidade, nós constatamos as condições e as condições não são boas, e então ali precisa-se de mais um toque, de incentivo para que todos nós possamos participar na reconstrução, na reparação e conclusão das igrejas. A igreja, por exemplo, de Nova Jerusalém, em Cafunfo, que não tem nem janelas, nem portas, nem chão, tá? Só tem o teto. A igreja no Cuango é uma igreja, embora seja uma igreja de caráter definitivo, carece de uns bons acabamentos, carece de uma pintura. A igreja de Cacolo, essas igrejas todas que eu estou a citar, não são igrejas que as pessoas possam se alegrar e dizer que estamos aqui a adorar o nosso Criador. São igrejas que precisam, sim, de uma mão forte, de uma entrega coletiva, reparação e conclusão destas igrejas. Não são boas. Diga-se a boa da verdade que não estão boas. E esse é um clamor, não somente dessas localidades que eu visitei, mas é um clamor de várias localidades que eu pude visitar a nível aqui de Luanda. Algumas igrejas já estão a melhorar com o nosso incentivo, algumas igrejas já estão a trabalhar com o nosso incentivo, melhorar as condições, mas ainda assim temos um caminho longo a percorrer. Um outro problema também que nós constatamos é que os pastores em si nas localidades, eles projetam igrejas muito grandes, né? Espécie de igrejas Titanic, né? Igrejas arcas de Noé, que depois levam muito tempo. Então nós precisamos ter igrejas que se ajustam ao número de membros que nós temos. Uma igreja, por mais pequena que seja, que tenha qualidade de adoração. As pessoas querem marcar igreja para construí-la pela fé. Não, erguer igreja de acordo à realidade que nós temos. Então hoje nós temos igrejas inacabadas, não é porque não temos condições de concluí-las, é que elas estão tão grandes, e os membros, os fiéis que contribuem são sempre os mesmos, não é? Então isso leva muito tempo e depois também as pessoas veem, nós começamos a construir desde há 30 anos ou há 25 anos, a igreja nunca acaba, as pessoas ficam desmotivadas. Mas temos sim um plano que vai concorrer para a reabilitação dessas igrejas. Nós, primeiro, olhando para a composição da igreja, nós somos muitos e se nós estivermos bem unidos, nós podemos conseguir minimizar ou mitigar as dificuldades. Ora, vejamos, eu olho hoje para a igreja quando nós vemos jovens, Ministério da Mulher e tantos segmentos da igreja, mínimo encontro, o mínimo acampamento, a mínima atividade na igreja, as pessoas
consegue contribuir para uma camisola, todo mundo fica atrás das camisolas. Eu não sei quantas camisolas as mães, os jovens têm nas suas casas, quantas malas eles têm. Aquilo que é para o nosso corpo, nós corremos, né? Nós queremos contribuir. Mas quando nós falamos que é para a reconstrução da igreja, para melhoramento da igreja, para mobiliar a igreja, as pessoas não estão de acordo. Nós, brevemente, poderemos cancelar atividades hemorrágicas, né? De desvio de atenção e também do propósito da igreja em termos de construção do templo, da habitabilidade digna. Então, o que é que nós estamos aqui a pensar? Nós já temos isso em carteira, é que vamos cancelar todas as atividades de grande vulto. Nós queremos concentrar as atividades todas das igrejas localmente, só localmente. O clube concentra as atividades na igreja local. Os departamentos concentram as atividades na igreja local. Todos nós temos que focar na igreja local. Quando eu falo aqui de focar a nossa visão na igreja local, estou aqui a dizer que nós temos que olhar a igreja na sua máxima forma de ser. Porque nós hoje saímos muito, corremos para ir a um acampamento, corremos para ir para uma atividade fora, mas nós olhamos para as paredes da nossa igreja, não estão em condições. Então, que tal a juventude, o clube, os líderes, cada um contribui com um saco de cimento para uma igreja que não está concluída em termos de reboque? Por que nós não podemos contribuir 2 jovens, 3 jovens, 4 mães, 2 mamães, contribuir com uma lata ou com um balde de tinta para pintarmos a igreja? Por que nós não podemos nos unir, estarmos assim em pequenos grupos com o propósito de nós podermos melhorar as condições da nossa igreja? Nós temos que fazer isso aqui. Vai ser uma campanha de bons resultados. Então, brevemente, nós vamos diminuir as atividades de massa, de saída, né? Aquelas que fazem com que as pessoas gastem muito dinheiro com aluguel, com as suas próprias viagens, para nós nos concentrarmos somente nas nossas igrejas. Será um Caleb da igreja local. Estamos a trabalhar agora com nossos técnicos para que aquelas igrejas que ainda não têm fachadas, tenham fachadas exclusivas, não é? Como a igreja do Sequel, como a igreja do Rangel, como a igreja que está no Soio. Fachadas exclusivas que indiquem mesmo que aqui tem uma igreja onde se adora o Senhor em espírito e em verdade e também na beleza da sua santidade, como diz Salmos. Então, é ali que está o nosso grande objetivo. Já visitamos, sim, mas agora chegará o momento que nós teremos que parar para dizer assim: nós visitamos, nós constatamos, não ouvimos dizer, nós vimos, ouvimos e abraçamos as pessoas.